Sejam muito bem-vindos, o meu nome é Renan e esse é o Antilivros. Eu voltei, mas dessa vez, gente, eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu vim com uma resenha completa. Completa. O ano passado eu lembro que eu prometi. Eu prometi que eu ia trazer vídeos toda semana e toda a resenha, porque agora eu me comprometo a trazer pelo menos uma resenha por semana pra vocês, tá bom? Mas, enfim, não deu. Mas agora a gente veio aí com as nossas resenhas e vai dar tudo certo. A gente vai conseguir tocar. Agora eu. Agora eu vou conseguir tocar o canal, trazer mais resenhas pra vocês. E eu não vou prometer que vai ser toda semana, como eu tinha prometido da outra vez e não cumpri. Mas eu vou tentar fazer o meu máximo, tentar dar o meu melhor. E dando sequência à minha promessa sobre a questão dos livros da Julia Quinn, que eu particularmente adorei os livros dela, porém a série dos Bridgertons. E aí eu me propus a ler a série dos Roxbys, que são esses 4 aqui. Peraí que tá faltando um, que ele caiu aqui. São esses 4 livros da série, né? E assim, gente, sendo bem sincero, eu já fiz uma resenha sobre o primeiro livro, que é Uma Dama Fora dos Padrões. E aquilo que eu falei, é um livro que a história ela é até interessante, o enredo ele é até interessante, mas a Julia Quinn ela se arrasta muito e eu percebi que ela se arrasta nessa série, todos os livros eles vão ser extremamente arrastados. Já queria adiantar pra vocês que eu não li todos os 4 livros, porque é muito maçante a leitura, acabou ficando uma coisa assim, muito pesada, uma leitura muito pesada. Então eu desisti, eu li somente os 2 primeiros. Uma Dama Fora dos Padrões e O Marido de Faz de Conta. Então hoje eu vou falar desses 2, vou fazer uma resenha sobre esses 2 livros. E os outros 2 eu vou indicar outras resenhas pra vocês, se vocês tiverem interesse, tem outros booktubers, outras resenhas disponíveis na internet que eu posso indicar pra vocês. Mas eu não dei essa sequência porque realmente é muito ruim, gente. Desculpa, essa já é a minha opinião. É muito ruim, tá? Então, vamos acompanhar. Lá no primeiro livro, em Uma Dama Fora dos Padrões, a gente vai ter o George e a Billy, né? Que eles são dois... Como eu posso defini-los de um jeito assim bem explícito? São 2 pessoas extremamente cabeça dura. Eles têm um ego muito inflado, eles são de opiniões formadas, eles gostam das coisas, que as coisas funcionem do jeito deles sempre. Então a gente vai ter a Billy Bridgerton, que é a filha mais velha da família Bridgerton. Então ela é bem fora, realmente fora dos padrões para aquela época, né? Lembrando que os Roxbys são uma série de histórias de época, são romances de época. Então, para aquele período, a Billy ela é literalmente fora do padrão. Então, ela vai usar calça, ela não vai ser uma mulher que vai se sentir muito à vontade de saia. Ela vai ter mais interesse para as coisas voltadas à administração das fazendas da família dela, a cavalgar, querer andar de cavalo, inclusive. O livro retrata ali, em alguns momentos, que ela conseguia, né, cavalgar, ela andava a cavalo até mesmo de costas, que é uma coisa assim bem... Ela era uma mulher muito aventureira, então ela sempre foi assim, muito pra frente em comparação às outras mulheres daquele período, às outras mulheres da idade dela até. E a Billy, ela era muito amiga as 2 famílias, né, Bridgerton e Roxby, são muito próximas. E a Billy era muito amiga dos irmãos Roxbys. Né? E aí temos o George, que ele é um pouquinho mais velho do que os outros, do que o Andrew e o Edward. E a Billy é muito próxima dos 2, tanto do Andrew quanto do Edward. E durante a infância eles vão ser assim umas crianças bem serelepe, bem pra frente, que vão aprontar, vão subir em árvore. Inclusive a Billy até relata ali no livro que ela chegou em um episódio a quebrar os 2 braços. Então eles eram crianças muito atentadas, muito ativas. E o George, por ele ser o filho mais velho, né, do conde e da condessa Roxby,
ele tá acostumado, ele foi criado e formado ali na sociedade para ele entender que ele iria herdar, né, o condado ali da família dele. Então ele ia ser o responsável por cuidar de toda a herança que os pais deles deixassem para eles. Então, desde muito cedo, ele também teve contato ali com a administração, com a organização das fazendas, as finanças das terras da família Roxby. E o George, por ele ser mais velho, ele acaba achando que os irmãos mais novos dele, junto com a Billy, eles são muito irresponsáveis, eles são muito infantis, e a Billy e os irmãos do George acabam achando o George muito chato, porque ele assume responsabilidades desde muito cedo. E aí isso acaba ali contrapondo, né, acaba criando ali todo um cenário de intrigas entre os dois, entre a Billy e o George. Né? Então a história vai ter esse início ali, dos dois sendo ali meio que cão e gato e tendo essa inimizade. Porém, o que acontece? O George, ele tá ficando velho, chegando numa idade que, por ele ser homem, ele já deveria estar casado. E a Billy também, né? Ela até chega a participar de uma temporada em Londres, né? Ela participa dos bailes, ela chega a participar de um baile, mas acaba que ela não... Por ela ser tão mulher pra frente, uma mulher desconstruída, ela acaba não se encontrando ali naquele meio e ela acaba não encontrando um parceiro e acaba não se casando. E aí a história vai se desenvolvendo nesse meio período e o romance entre os dois, ele começa a acontecer ali do meio do livro pra frente. Então, nesse primeiro ponto, assim, acho que ali, sei lá, os 10 primeiros capítulos, a gente vai ter toda essa enrolação de contar as histórias, de apresentar um pouco da personalidade dos dois, a gente entender como que funciona essa dinâmica dessa intriga, essa mini intriga que existe entre os dois, até a gente chegar no finalmente será que gosta, será que não gosta? E isso acaba sendo muito chato. É uma história que ela se estende por muito tempo, eu já falei isso no outro vídeo que eu gravei. É uma história que ela se estende por muito tempo, é uma história muito demorada. Os dois ficam nesse de cão e gato, eles brigam, mas eles também não são muito amigos, mas começa a rolar ali um sentimento, um começa a reparar um detalhe no outro, até finalmente acabar rolando um beijo fora da cidade deles, porque o que acontece? As histórias, elas são ligadas entre si. Então, o George recebe uma carta de que um dos irmãos dele, que é o Edward, está desaparecido. E o irmão dele trabalhava... ele era um soldado do exército britânico, e eles recebem uma carta de que ele está desaparecido. E então, ele decide ir até Londres para entrar em contato com alguns generais, alguém da guarda, né, do exército britânico, para tentar conseguir informações sobre o irmão dele. Nesse meio período, a mãe do George também acaba descobrindo que vai acontecer um baile em Londres e ela decide então levar a Billy Bridgerton junto com ela para ver se a Billy finalmente encontra alguém para ela se casar. E aí, é nessa viagem, nesse tempo, que tanto a Billy quanto o George, eles acabam ficando muito mais tempo juntos. E aí, isso a gente já tá caminhando pro final do livro. Então a gente percebe que aqui, gente, eu tô resumindo, tipo assim, bem resumidamente. Mas a história, ela se estendeu por muito tempo até chegar aqui. E aí, quando eles vão pra Londres, que tem esse baile, a Billy até chega a dançar com outros rapazes, e o George, enquanto o George tá indo atrás dos outros soldados para tentar conseguir informações sobre o irmão dele que tá desaparecido. Mas nesse meio período, nada acontece até eles ficarem sozinhos, aí rola ali um toque, rola um beijo, e aí quando eles voltam pra cidade deles, pra casa deles, pro campo, né? Eles finalmente, acho que é Albert Hill o nome, não lembro se o nome certo é Albert Hill, mas eles acabam voltando pra cidade deles, pro campo, né? Que eles são mais do interior. E aí quando eles voltam, quando eles retornam pra casa, aí acabam anunciando sobre o casamento e que eles estão apaixonados um pelo outro e a história segue. E aí a história, nesse primeiro livro de Uma Dama Fora dos Padrões, a gente já tem ali
o engate do que tá acontecendo no próximo livro, que é Um Marido de Faz de Conta. Então ali a gente já tem esse contato com o início da história, que é sobre o Edward, que é o irmão do George, que eles receberam a informação de que ele havia desaparecido. E aí a gente começa a entrar no segundo livro, que é justamente O Marido de Faz de Conta. O que acontece? O Edward é um soldado do exército britânico e eles estão em uma missão na América do Norte, nos Estados Unidos, para ser mais específico. E aí, nesse meio período, ele é encaminhado para fazer uma missão em uma cidade, para vigiar uma outra cidade, que a guarda britânica estava se programando para atacar. E ele vai junto com um outro colega dele, que estava sempre junto com ele. Só que nessa missão eles são atacados. E aí ninguém mais tem notícias deles. Ninguém recebe mais cartas, ninguém tem mais notícias de nenhum dos dois. Esse amigo do Edward, eu vou até pegar o nome dele aqui, porque eu realmente esqueci. Só... Meu Deus. Ai, segue aí a gravação, depois a gente só corta. Tá. E aí, o Edward, ele é enviado pra essa missão junto com um amigo dele, que é um outro soldado, que o nome dele é Thomas. E nesse meio período, eles são atacados e eles perdem a consciência, enfim, acaba que ninguém mais tem notícia deles por um bom período. Até que o Edward é encontrado. Certo? E aí ele é encaminhado para um hospital, tudo certo. Nesse período que o Edward e o Thomas estavam juntos, que eles eram amigos ali do exército, estavam os dois juntos ali como soldados, eles trocavam cartas com os seus familiares. E o Thomas tinha uma irmã chamada Cecília. E a Cecília acabava sempre escrevendo ali no rodapé das cartas um pequeno textinho, uma pequena mensagem também pro Edward. E o Edward, sempre que o Thomas ia responder as cartas, né, da irmã dele, o Edward aproveitava e também escrevia alguma coisa pra ela. Então eles acabaram meio que se conhecendo pelas cartas. Quando o Thomas e o Edward desaparecem, a Cecília, que é a irmã do Thomas, ela decide vir pra América do Norte, para os Estados Unidos, para descobrir o que tá acontecendo com o irmão dela. Só que o que acontece? Ela é uma mulher solteira, sozinha, que deixou tudo pra trás. O pai dela já havia falecido, a mãe dela também já havia falecido, e como o irmão dela estava distante, quem iria herdar a herança da família deles seria o primo mais próximo. E para que o primo dela não herdasse essa herança, ela decide vir atrás do irmão, pro irmão voltar para casa junto com ela e herdar o que é da família dela, o que era no caso dos pais deles. E para que isso, ela vem então pra América do Norte e começa a busca pelo irmão dela. Só que assim, gente, pra época, uma mulher solteira, sem um sobrenome reconhecido, vir de um país, de um continente para outro, era uma coisa assim muito absurda. Então ninguém iria dar atenção para ela. Então quando ela chega ali no centro de soldados da guarda britânica, ela começa em busca do Thomas ou do Edward, porque ela sabia que o Edward era amigo do irmão dela. Então, se ela encontrasse o Edward, ela poderia encontrar o Thomas também. E acaba que ela descobre, por coincidência, ela acaba encontrando em um hospital, na lista de pacientes, o nome do Edward, o Edward Roxby. E ela tenta falar com um dos seguranças ali, deixa eu falar com ele, deixa eu ver ele, e eles tentam barrar ela de qualquer forma. Ela não poderia entrar no hospital, ela não poderia chegar perto do paciente, porque ela não era nada. E aí ela conta uma mentira. E essa mentira vai se estender durante todo o livro. Ela diz pro segurança que ela é esposa do Roxby. Então ela começa a se passar pela senhora Roxby. E aí o que acontece? O Edward, ele está internado, ainda não se tem notícias do Thomas. O Edward está internado, ninguém sabe o que aconteceu com o Thomas. E quando o Edward começa a acordar,
ele ouve as pessoas falando Senhora Roxby, Senhora Roxby. Ele deduz que a Senhora Roxby é a mãe dele, que tá naquele hospital, que foi atrás dele. Quando ele acorda, ele percebe que, na verdade, quem estava sendo chamada de Senhora Roxby era a Cecília. E nesse primeiro momento, acaba sendo assim uma coisa bem confusa, porque o Edward, quando ele foi atacado, ele teve ali ele desmaiou, ele ficou um período em coma, e quando ele acorda com uma amnésia. Então ele não se lembra de quase nada do que aconteceu nos últimos 3 meses. Então, quando a Cecília diz que ela é esposa dele, ele não consegue se lembrar qual foi o momento exato que houve esse casamento, se eles realmente se casaram. Ele não consegue se lembrar de absolutamente nada dos últimos 3 meses. Então, ela consegue sustentar essa mentira por muito mais tempo. E aí eles acabam indo para uma hospedagem que é reservada para soldados e familiares. E eles acabam passando muito mais tempo juntos. Então ela começa a cuidar dele ali, das feridas. Ele já não tá tão bem assim, fisicamente falando. Então ela cuida dos machucados dele, ela cuida do psicológico dele. Ela vai conversando com ele para tentar ajudar ele a recuperar a memória. Mas ele não vai conseguir. E a todo momento, ele se lembra que trocava, sim, cartas com ela. Ele se lembra das fotos que o Thomas chegou a mostrar para ela, de como o Thomas falava dela, mas ele não lembrava em momento algum de ter se casado com ela. E aí, nesse meio tempo, que eles vão passando todo esse tempo juntos, que ela vai cuidando, enquanto ela tá cuidando dele, ela também sai em busca do irmão dela, e ele começa a tentar ajudar ela de alguma forma. Então ele começa a fazer essa ponte com outros generais, com outros soldados, para tentar descobrir aonde que o irmão dela tá. Nesse meio período, eles acabam descobrindo, e aí essa história vai se estendendo, porque é um período assim que eles vão tendo ali como eu posso dizer, um aperitivo mais próximo. Então ele começa sim a desejar ela, porque na cabeça dele eles são casados, mesmo que ele não se lembre de quando eles se casaram, mas ela é a esposa dele. Então ele começa a desejar ela de uma forma sexual, ele começa a querer ter relações com ela, começa a querer chegar mais próximo a ela, mas ela sempre se reprime, ela sempre corta, ela não deixa ele chegar perto dela. Inclusive, eles não dormem juntos, assim, um de frente pro outro. Eles dormem na mesma cama, mas cada um de um lado, né? Nada das cabeças juntos. Ela dorme com a cabeça para um canto e ele com a cabeça pro outro, justamente para que não haja esse contato, essa troca de fluidos. E ela, ao mesmo tempo, começa a desejar ele também, mas ela se priva de permitir que isso aconteça. Então, rola ali ao mesmo tempo, tem uma tensão sexual muito sutil. A Julia Quinn, ela é uma escritora que ela traz um hot, mas um hot muito sutil, nada muito explícito nesse livro. Então, se você também estiver procurando por uma coisa muito explícita, você não vai encontrar, tá? Então, ela traz ali essa tensão sexual entre os dois personagens, mas de uma forma muito sutil. Algo muito básico, bem sutil mesmo. Só pra apimentar ali o que vai trazer de romance mais pra frente. E aí, enquanto o Edward ajuda ela a procurar o irmão Thomas, ele vai tentando entender também o que aconteceu entre eles dois e como que como que ele se casou com ela e como que isso aconteceu. E aí ela vai criando ali uma rede de mentiras para tentar fugir da responsabilidade de dizer para ele que eles não são casados, que não houve casamento. E é sempre uma tensão muito grande quando ele pergunta para ela sobre isso, porque ela tenta sempre dar um jeito de fugir dessas perguntas. Então ela cria uma teoria de que eles fizeram um casamento por procuração, que ela estava em Londres e ele estava na América do Norte, nos Estados Unidos, e foi feito um casamento por procuração e eles assinaram. E aí ele começa a questionar, mas aonde estão esses documentos? Houveram testemunhas? Quem assinou? Por que eu não tenho acesso? Por que eu não tenho uma cópia desses contratos de casamento? A minha família sabe, a sua família sabe. Então ele começa a querer meio que desmembrar essas mentiras dela para tentar entender o que aconteceu. E aí isso vai se estendendo ali durante quase
todo o livro esse meio que jogo de verdades e mentiras e essa procura pelo Thomas também ao mesmo tempo. Chega um determinado ponto da história que a madrinha do Edward, ela está junto com o marido dela na rede ali dos soldados. Eles também fazem parte do exército britânico. E ele vai de encontro com essa madrinha para tentar saber o que aconteceu nos últimos 3 meses, tentar conversar com ela para descobrir. E essa madrinha também não sabe de nada das mentiras dele. Ela nem sabia que ele estava casado. E eles começam a tentar entender mais ou menos como que a minha madrinha não sabe que eu me casei, a minha família então também não sabe que eu me casei, e ele começa a questionar um pouquinho. Depois dessa conversa com a madrinha, ele começa já a ficar meio desconfiado de que tem alguma coisa errada aí. Então ele vai de encontro com o general, que é o superior dele direto, e quando ele encontra com esse general ele tem um baú que pertencia ao Thomas. E meio que nessa conversa, ele acaba tendo um relapso e volta toda a memória dele do que aconteceu nos últimos 3 meses. Então ele se lembra qual foi o momento que ele se separou do Thomas, quando que a missão deles se tornaram 2 missões totalmente diferentes. Ele lembra, né, exato momento que ele foi atacado, e automaticamente ele também se lembra de que nunca houve casamento com a Cecília, de que esse casamento por procuração é tudo uma farsa, e de que provavelmente ela só falou isso mesmo pra ter acesso a ele, pra conseguir achar o irmão dela. E aí, por tristeza, o general acaba contando pro Edward que o Thomas ele está morto, né, que ele acabou sofrendo um ataque, e que eles fizeram um funeral, uma cerimônia muito simples, justamente para que ninguém conseguisse ali ter esse acesso ao Thomas, porque a missão que o Thomas foi encaminhada era uma missão secreta, e se essa missão vazasse, poderia colocar em risco o governo, o exército britânico, e não só a missão que eles tinham maior, mas também essa missão secreta. E aí, quando o Edward ele volta para casa, ele lida de uma forma muito madura com tudo isso, porque ele desabafa, né, na verdade, pra Cecília, chama ela de mentirosa, ele critica a atitude dela, porque ela ficou todo esse tempo com ele, e ela poderia ter falado pra ele que eles não estavam casados, mas que ela só disse isso para ter acesso a ele, para que ela conseguisse encontrar o irmão dela. Mas aí, ao mesmo tempo, ele volta um pouco atrás, depois de ter desabafado, depois de ter gritado um monte com ela, ele volta atrás e ele diz que entende o lado dela, e ele acaba, por ele também já estar apaixonado por ela, nesse ponto, ele já está mega apaixonado por ela, por ter visto todo o cuidado que ela teve com ele, toda a preocupação, mesmo com essa mentira por trás, todo o resto do que ela fez por ele foi muito sincero. E a Julia Quinn, ela deixa muito, muito explícito que a preocupação da Cecília com o Edward é algo real, mesmo que exista ainda essa mentira, porque ela acabou tendo esse contato, ela acabou tendo esse afeto por ele, e eles acabam sim se apaixonando nesse meio período, tá? Então ele já tá ali apaixonado por ela, e ele acaba descobrindo essa mentira da Cecília, e ele vai questionar pra ela, depois dele desabafar, ele volta atrás e diz que ele entende o lado dela, que ela só fez isso porque era a única opção que ela tinha, e que ela só fez isso realmente pra tentar encontrar o irmão dela. E aí ele acaba contando pra ela que o irmão dela tá morto, que ele foi morto numa missão secreta, que eles tiveram que ser separados, e que fizeram uma cerimônia, colocaram ele numa lápide muito simples, e ela decide que ela quer ir até aonde foi construída essa lápide, onde o irmão dela está enterrado. Porém, o irmão dela está enterrado num território inimigo. Então seria muito perigoso levar ela até a lápide, até aonde o irmão dela está enterrado, até a sepultura do irmão dela, porque eles correriam também risco de vida. E aí acaba que ela não tem a oportunidade de se despedir, né, do irmão dela, e a única coisa que restou pra ela foi o baú com todos os pertences dele, e dentro do baú existe uma carta que ele
pede justamente para que o Edward cuide da irmã dele. E aí o Edward meio que narra, né, ali o sentimento dele. Ele narra que era como se o Thomas sentisse que ele morreria naquela missão e que a Cecília ficaria para que o Edward cuidasse dela. Então ele meio que, por já estar apaixonado por ela, pela Cecília também já estar ali apaixonada por ele, ele decide então que sim, ele vai se casar com ela e que eles vão ficar juntos. E aí, só que assim, e aí acaba a história, eles acabam voltando pra Londres depois pra organizar o casamento com as duas famílias, aquela coisa toda. E dá a notícia pra família que sim, que eles estão casados e que eles vão só oficializar o casamento. Ok, ponto. E aí nós encerramos por aqui o resumo dessas duas histórias que, como eu falei, uma acaba interligando com a outra, eles acabam se encontrando entre os irmãos, aquela coisa toda. Ok. O problema com a Julia Quinn é o seguinte, ela tem um enredo muito bom, ela é uma escritora fantástica, ela é maravilhosa, mas eu particularmente acho que ela arrasta muito a história pra colocar algo pra acontecer. Então, quando você espera que vai ter um plot, apesar dela escrever algo muito clichê, a gente ainda espera um plot e não acontece esse plot em nenhuma das duas histórias. Acho que, na verdade, Uma Dama Fora dos Padrões ainda tem esse plot, porque é ali uma coisa assim meio cão e gato entre a Billy e o George. Então você não fica esperando, por exemplo, que a Billy vá se apaixonar pelo George. A gente sempre acha que a Billy vai acabar ficando ou com o Andrew ou com o Edward. E não, ela acaba sim se entregando totalmente pro George, eles acabam se casando, tendo filhos, enfim, tendo ali, criando a família deles. Mas quando a gente vai pra história do Edward com a Cecília, não tem um plot. É muito previsível que o Thomas vai estar morto e durante esse período de cuidado da Cecília com o Edward, ele vai acabar se apaixonando por ela, não só pelo fato dele desejar muito ela e querer estar com ela, mas porque a história deixa isso muito previsível quando a Julia Quinn escreve todo o cuidado, toda a atenção que a Cecília tem com o Edward. Eu, particularmente, achei que o enredo é muito bom, mas a história ela se arrasta muito, então os 5 últimos capítulos acontece tudo o que tem pra acontecer, e aí você lê, sei lá, 200 páginas, 250 páginas, pra você ler em 50 páginas todo o resumo da história, todo o contexto ali geral da história. Então, pra quem gosta de um romance mais lento, uma coisa mais devagar, tá aí essas duas indicações ótimas. Eu, particularmente, achei um tédio. Foram 2 leituras extremamente arrastadas. Inclusive, não dei sequência. Fui ver outras resenhas da galera que falou sobre Um Cavaleiro a Bordo. E o pessoal falou que é uma história muito mais legal, muito mais interessante. Mas ainda assim, são 2 histórias que se arrastam muito, muito, muito. E eu não tenho mais essa paciência. Então, os Roxbys, diferente dos Bridgertons, que vem ali com muito caos, e apesar de ter alguns momentos ali meio tediosos, mas os Bridgertons, a Julia Quinn, ela trouxe ali muito caos, muita confusão, pra época, muitos escândalos, né, dentro de uma família só, com 9 filhos, 8 filhos, e assim, pra sociedade, acaba sendo algo esplêndido, né? Nossa, quanto escândalo, quanta bagunça. E os Bridgertons entregam muito. Já os Roxbys eu achei foi algo assim muito parado. As histórias demoram muito pra se desenrolar. E a minha avaliação não é das melhores. Eu avaliei no vídeo anterior Uma Dama Fora dos Padrões 6 de 10. Mas sendo bem sincero, eu acho que eu ainda dei uma nota muito boa, muito alta pra uma história que se arrasta por muito tempo. Então, os Roxbys, pelo menos os 2 primeiros livros da série, eu vou dar uma nota 4 de 10 dessa vez, porque realmente não tem como dar uma sequência com isso. De verdade. Eu, particularmente, não indico. Porém, se você quiser ler os Bridgertons, aí sim, eu super indico. Você vai ter uma ressalva, você vai ter um feedback muito melhor, porque os Bridgertons, sim, a Julia Quinn, ela entregou tudo. E apesar dos Roxbys ser uma história que se arrasta, ser uma série que se arrasta muito, a Julia Quinn ainda foi muito premiada
não só pelos Bridgertons, mas também pelos Roxbys. Ela é super reconhecida, eu super indico. A escrita dela é uma escrita muito fácil de ser entendida, tanto no inglês quanto os livros em português. Eu achei muito fácil a leitura dela, a escrita dela, pra gente que gosta de ler. Você lê assim tranquilamente, mas a história acaba sendo muito tediosa porque ela arrasta muito. Então fica aí a minha resenha pra vocês. Não se esqueçam de deixar o like, compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam de romance, que gostam de Julia Quinn, que tá interessado em ler os Roxbys. E essa é a minha opinião. Um beijo pra vocês e até a próxima com uma próxima resenha e vamos ver o que vai dar e se vem um vidão aí mais pra frente com tudo ou com nada, não sei. Vamos tocando aos poucos. Beijo, tchau, tchau.